Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público RCP, hoje de novo com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Nesta edição falamos da doença renal crónica e hemodiálise. Francisco, bem-vindo. Olá a todos e a todas desse lado da rádio. Hoje no Serviço Público vamos falar sobre doença renal crónica e hemodiálise. Será que sabe exatamente o que isto é? Em primeiro lugar, importa percebermos porque é que temos rins e porque é que eles podem falhar. Ora, através da filtração de substâncias e de água que circulam no nosso sangue, os rins conseguem manter o equilíbrio do nosso corpo e por isso são essenciais para a nossa sobrevivência. Funcionam então como uma espécie de filtro de algumas impurezas e substâncias, permitindo excretar, deitar fora aquilo que não interessa e manter no nosso organismo algumas substâncias relevantes. Para além disso, os rins são ainda responsáveis, por exemplo, pela produção de vitamina D, ajudam a regular a pressão arterial e previnem a ocorrência de anemia, uma vez que produzem substâncias importantes para a formação das células do sangue. Há algumas razões que podem levar a alterações do correto funcionamento dos rins. As mais frequentes são doenças como a diabetes, a hipertensão arterial ou mesmo, e chama a atenção para esta, a toma frequente de anti-inflamatórios orais. Infelizmente, a doença renal é muitas vezes silenciosa até fases tardias da própria doença e por isso é importante que, sobretudo nas situações que referi há pouco, em doenças ou situações que podem predispor para a ocorrência deste tipo de alteração nos nossos rins, estejamos particularmente atentos e que tenhamos em vista alguns aspectos específicos. Por exemplo, deve manter um acompanhamento regular com o seu médico de família e fazer as análises recomendadas pelo próprio, adequadas às patologias que apresenta. Por outro lado, se é diabético e ou hipertenso, é importante que estas doenças estejam devidamente controladas e sejam acompanhadas, quer por si em casa, no seu dia-a-dia, quer com a ajuda das equipas de saúde familiar. Depois, tal como referi, a toma de anti-inflamatórios orais frequentes e sem indicação médica específica deve ser evitada porque este tipo de medicamentos dificultam o normal funcionamento do rim e podem agravar a sua disfunção. É importante também ter em conta a quantidade de líquidos que bebe, que não deve ser nem a mais nem a menos, e por isso é importante conversar sobre este assunto com o seu médico assistente. Se tem medicação prescrita que possa também ter um efeito protetor renal, deve cumpri-la e, acima de tudo, na dúvida, deve fazer as questões que tiver aos profissionais de saúde com quem lida no controle das suas patologias. Infelizmente, em casos mais extremos, quando a doença renal crónica, ou seja, quando os rins estão já de facto doentes há muito tempo e não existe possibilidade de reverterem à sua função normal, pode ser necessário entrar em processos chamados de substituição renal, que são aqueles que antecedem muitas vezes o transplante renal. Nestes processos de substituição renal, aquilo que se pretende é precisamente, através de técnicas artificiais, compensar a função que o rim já não consegue cumprir, a tal função de filtro. E é aqui que entra a hemodiálise. A hemodiálise é a técnica de substituição renal mais frequente e que, certamente, se pensar bem, deve conhecer alguém que a faz. No fundo, a hemodiálise é então um processo que permite que o sangue seja filtrado, mas fora do corpo. Normalmente é realizada 3 vezes por semana e cada sessão tem uma duração de cerca de 4 horas.
Como é que isto acontece? No fundo, o doente é ligado a uma máquina e o seu sangue sai do corpo através daquilo que nós chamamos um acesso vascular, que pode ser um catéter ou uma fístula. A fístula é uma alteração que é feita entre uma artéria e uma veia para permitir mais facilmente fazer este processo. E esse sangue saindo do corpo por esse acesso vascular percorre então um circuito na máquina que referi e é submetido a um filtro externo que vai no fundo compensar a ação do próprio rim. O que se pretende é que o sangue, ao passar por este filtro, que é então uma espécie de rim artificial, seja limpo através de uma membrana onde é retirada a água e as substâncias em excesso que o rim já não consegue eliminar, e depois o sangue retorna já devidamente purificado, digamos assim, ao organismo da pessoa com a doença renal crónica. Apesar da hemodiálise ser um processo seguro, é normal que algumas pessoas se queixem de um cansaço importante depois de uma sessão de hemodiálise. Infelizmente, em alguns casos, podem também aparecer alguns efeitos secundários relacionados com esta retirada de substâncias e de líquidos do organismo da pessoa. O sintoma mais comum a surgir durante o tratamento é uma diminuição da pressão arterial. Outros sintomas que podem aparecer são, por exemplo, as queimbras, as brecas, entre aspas, dos músculos, sobretudo nas pernas, e também alguma sensação de enjoo, de náusea ou mesmo vômitos. Alguns destes efeitos podem ser melhorados quando são seguidas as indicações dadas pelas equipas clínicas que fazem os acompanhamentos dos utentes nas clínicas de hemodiálise e que muitas vezes passam pelo controlo de ingestão de líquidos, de sal na alimentação e de uma série de outras recomendações. Se conhece alguém que se submete regularmente a esta técnica de hemodiálise, saberá que, infelizmente, não é, de facto, a situação mais cómoda do mundo. E por isso mesmo, e mais uma vez, como é regra aqui no Serviço Público sobre Medicina Geral e Familiar, o reforço que faço sempre tem a ver com a prevenção. É fundamental que se previna o surgimento deste tipo de alterações, neste caso específico, nos nossos rins. Por isso, e sobretudo, se é diabético, hipertenso ou tem por hábito consumir muitos anti-inflamatórios sem indicação médica, saiba que deve procurar algum esclarecimento junto da sua equipa de saúde familiar para se perceber se de facto está ou não em risco de vir a desenvolver uma doença renal que se possa vir a tornar crónica. Este é o conselho principal do Serviço Público de hoje. Eu volto daqui a 15 dias para mais um programa. Até lá e, como sempre, espero que se mantenha de boa saúde. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACESTA MK2 Val do Sousa Sul. Voltamos a conversar então dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP.